É momento de oração. Peçamos perdão a Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para louvarmos o vosso santo nome e bendizer a santa palavra. Hoje, nesta sexta-feira, 7 de março, o evangelho hoje é Mateus, capítulo 9, dos versículos 14 até o 15. Ouçamos a palavra do nosso Deus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados e amadas, a nossa meditação hoje, vamos ver, dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Mateus 9:15. Chegamos ao terceiro dia da quaresma, hoje nesta sexta-feira, e é muito importante que nós não percamos nenhum dia desse evangelho de crescimento que é a quaresma. O passo a ser dado hoje é sobre o jejum, como expressão da nossa conversão. A pergunta veio de um grupo muito querido de Jesus, os discípulos de João. Jesus tinha participado do batismo de João Batista no Rio Jordão, e João o tinha apontado como Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus é aquele que tira o pecado do mundo. Todos nós temos esse conhecimento. Mas, e alguns dos discípulos do João Batista tinham se tornado discípulos seus. Então, a pergunta deles era séria. Era uma pergunta séria. Queriam saber por que os discípulos não praticavam o jejum como eles e os fariseus. A resposta de Jesus foi essa: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então, sim, eles jejuarão. O que Jesus quis dizer com isso? Pensemos um pouco. Podemos entender todo o ministério de Jesus como a renovação da aliança com Deus. Jesus veio para isso, para restaurar a comunhão com Deus, que foi destruída pelo pecado desde Adão e pela infidelidade de Israel, o povo da aliança. Pela infidelidade de Israel, que era o povo da aliança. Não é em vão que o evangelho de João praticamente comece com as bodas de Caná, que é o casamento que precisou da intervenção de Jesus para dar certo. A aliança, à moda do casamento, é entre Deus e o povo. Jesus é o noivo. Veja o que ele respondeu enquanto o noivo está presente, quer dizer, Jesus. Os amigos de Jesus, que é o noivo, os discípulos, não podem jejuar, mas depois que o noivo for tirado do meio deles, à sua morte, eles jejuarão. O jejum é uma expressão da nossa conversão. Bom, nossa primeira conversão foi celebrada no batismo, nas águas, sinal sacramental da ação do Espírito Santo. Lá fomos lavados dos nossos pecados, mas infelizmente nós continuamos a cair em pecado, a falhar. Por isso,
precisamos estar em permanente atitude de conversão. Deus sempre nos perdoa, mas para isso precisamos da conversão do nosso coração. O jejum é uma forma de cultivarmos essa conversão. Ficamos tristes pelo pecado que cometemos. Esse sentimento do reconhecimento do nosso pecado, da dor que sentimos por nossa infidelidade a Deus, é expresso também nas práticas externas do jejum. Nas práticas externas do jejum, da caridade, da oração. Essas práticas nos ajudam a cultivar a conversão interior e a implorar a misericórdia de Deus, que a misericórdia de Deus é o nosso perdão. Ele, que já nos purificou pela água do batismo, pode também nos purificar pelas lágrimas do nosso arrependimento. Nosso arrependimento ou contrição nos leva à confissão dos nossos pecados no sacramento da reconciliação. O jejum tem então essa conversão com Deus, a quem ofendemos e a quem demonstramos nosso arrependimento. Cultivando a conversão do nosso coração, mas o jejum é uma conexão com nossas atitudes em relação aos nossos irmãos. Vejamos, meus amados, que no livro do profeta Isaías, o próprio Deus nos diz qual a verdadeira obra que Ele espera de nós. O jejum que Ele prefere são obras pelas quais procuramos em relação ao nosso próximo. O alívio do sofrimento, a libertação da opressão, a partilha do pão, do teto, da roupa, aos menos favorecidos. Vamos pensar então como é que nós vamos guardar esta mensagem? Vejamos que o jejum é uma forma de penitência pela qual me uno ao padecimento de Cristo em sua paixão. É também um gesto de amor fraterno, no sentido em que me faço solidário, oh Jesus, em que me faço solidário com quem está em dificuldade. Vejamos que a gente pode jejuar em qualquer dia na quaresma. O mínimo está previsto pela disciplina de cada um. A abstinência da carne às sextas-feiras da quaresma também faz parte da nossa caminhada penitencial. Nesse período, além do alimento, a gente pode fazer jejum de televisão, de alguma bebida, do açúcar, de uma sobremesa. Renunciar para ficar mais resistente, para ter mais força interior, para unir-se a Cristo em sua cruz e aos irmãos em suas necessidades. Vamos rezar a palavra de Deus agora? Senhor nosso Deus, que te deixas comover pelos que se humilham e te reconcilias com os que reparam suas faltas. Ouve como um pai as nossas súplicas. Derrama a graça da vossa bênção sobre nós, que estamos em quaresma, desejosos de ouvir a palavra do vosso Filho Jesus, de ser fiéis à vida de oração, pessoa e de praticar penitência e a caridade, em preparação das celebrações da Páscoa que se aproxima, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus amados e amadas, nós estamos diante da palavra do nosso Deus. Nós vamos pedir agora que, vivendo esta palavra, a prática da palavra de hoje é o jejum, jejuar. Se você, às vezes, fica um pouco abatido, tente não demonstrar este abatimento. Meu abraço a todos e até o próximo, com o poder de Deus.